imensa alegria e satisfação que o canal EBD Conhecereis a verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que neste primeiro trimestre do ano 2018 estamos estudando a revista que tem como título A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ano na Carta aos Hebreus. O pastor comentarista deste primeiro trimestre é o pastor José Gonçalves. Nós iremos estudar a lição de número 12, Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Antes de nós iniciarmos, meus irmãos e irmãs, como sempre, gostamos de louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Queria convidar a todos os irmãos que gostam de adorar e louvar o Senhor para nós louvarmos o hino 305 da harpa cristã, Campeões da Luz. O hino da harpa cristã de número 305, Campeões da Luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, os exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos só. Flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão, como galardão, como galardão. Campeões da luz, nós somos em Cristo Jesus.
nós estamos correndo nesta carreira, não é em busca de prêmios materiais, não é em busca de ouro nem prata, mas estamos nesta carreira em busca da Canaã celestial, em busca das moradas eternas do grande Deus que prometeu que voltará. E estamos aguardando este grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que corramos esta carreira buscando, adorando, louvando e exaltando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Vamos dar início, meus amados, à lição, última lição deste primeiro trimestre do ano 2018. Estamos encerrando já o primeiro trimestre de 2018, em que durante esses 3 meses estivemos estudando a carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo, essa carta exortativa. E naquela época os cristãos judeus estavam sendo influenciados pelo judaísmo, o legalismo judaico. E a carta, ela tem como finalidade principal exortar os crentes judeus daquela igreja para não se desviarem da fé, não se apostatarem da verdadeira fé, da sã doutrina deixada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Então é uma carta exortativa, é uma carta que não foi só para os dias da igreja primitiva, mas também serve para os dias atuais em que estamos vivendo. Tempos difíceis, como disse o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, né? Tempos trabalhosos. 1 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já podemos deixar aqui para a meditação da igreja do Senhor, os irmãos, os alunos, os professores que têm um prazer, têm valorização, têm valorizado a escola bíblica dominical. O maior seminário da terra é a escola bíblica dominical. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que nós possamos, pela palavra do Senhor, estarmos cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como está na carta ao Pedro, carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, para não sermos enganados, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse lá em Mateus 24, da palavra do Senhor. E, por sua vez, ele disse que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas e enganarão a muitos, que nós não possamos deixar de olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé. 2 Timóteo 3, nós podemos ver aqui também no versículo 1, mostrando, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos em que a igreja do Senhor sofrerá os ataques do inimigo das nossas almas. Satanás, nos seus últimos dias aqui na terra, ele fará de todas as formas para tentar desvirtuar, né, irmãos, afastar muitos daqueles que estão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, com esta carta exortativa, a carta aos Hebreus, permanecermos firmes e constantes, perseverantes, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o texto áureo da lição, que tem como tema Hebreus, referência a Hebreus 12, versículo 1, diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, esta carreira é uma carreira que não está em busca dos bens materiais, não está em busca de a lã das ovelhas, buscar, né, enriquecer a custa da lã das ovelhas, como nós estamos vendo nestes últimos tempos, falsos pastores, mercenários disfarçados de ovelhas, mas Deus é quem há de julgar
no dia da sua vida. Mas nós devemos estar cautelados dos falsos profetas, porque pelos seus frutos os conhecereis, como diz lá em Mateus capítulo 7. E nós não podemos deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Como diz lá em Romanos, não é, irmãos? Por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. Então, todas as coisas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz, assim como um atleta, o cristão corre a maratona da fé. Então, nós podemos comparar esta maratona da fé com os atletas que se preparam para as Olimpíadas, que ocorrem, por sua vez, periodicamente, né, no mundo secular. Eles se preparam, né, os atletas, eles treinam arduamente para obter ali uma medalha de ouro, porque o alvo de um atleta é chegar na Olimpíada a alcançar o ápice, né, que é alcançar uma medalha de ouro. O prêmio é uma medalha, por sua vez, seja de ouro, ou de prata, ou de bronze, e aquela medalha vai lhe dar uma premiação. Mas nossa maratona, nossa carreira, nosso atleta, ou seja, o atleta que está buscando chegar na Canaã celestial, que somos nós, a igreja do Senhor, devemos estar também treinando, cada dia mais nos capacitando pela palavra do Senhor, como está lá em 2 Pedro 3,18, antes de crescer na graça e no conhecimento, porque lá em Oséias 6,3 diz, prossigamos em conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos. Deus não quer que a gente pare de conhecer mais a palavra do Senhor. Cada dia nós devemos brilhar como a aurora, até ser dia perfeito, como está lá em Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, podemos ler aqui esta referência para a meditação dos irmãos. Nós não podemos se acomodar na fé. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo que está no maligno, como está lá em 1 João 5,19. Mas nós devemos mostrar diferença a este mundo por meio dos nossos exemplos, por meio do nosso caráter, do nosso testemunho de vida. Provérbios 4, versículo de número 18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o alvo do crente é alcançar a estatura de Cristo, como também o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Efésios. Aqui, o sábio Salomão, em Provérbios 4,18, ele fala que a vereda do justo deve brilhar como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o crente, ele cada dia deve buscar treinar-se para que ele possa chegar às moradas celestiais. O nosso prêmio está no céu. O nosso prêmio está em nós recebermos a coroa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A coroa da vida eterna. Como está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo de número 10, da palavra do Senhor, em que o apóstolo João escreveu lá na ilha de Patmos, em que o próprio Jesus Cristo foi o escritor de Apocalipse. Ele foi o autor de Apocalipse. João, o apóstolo do amor, foi apenas o escritor. Jesus Cristo, ele foi o autor do livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse 2,10 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta jornada de fé, nesta carreira, não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo, como fez Esaú, em que ele vendeu o direito da sua primogenitura por um prato de guisado, por um prato de comida. Ou seja, ele não valorizava as coisas de Deus mais do que as coisas materiais. Infelizmente, hoje acontece da mesma maneira. Muitas pessoas estão mais valorizando os bens materiais do que os bens espirituais. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos disse lá em Mateus 6,33, ele falou, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como fez Jacó, valorizando, ele foi abençoado por Deus, e Deus abençoou Jacó mais do que Esaú, porque Jacó, ele buscava receber as bênçãos de Deus, ele valorizou tanto que ele até mentiu para receber a bênção de Deus.
não é, irmãos, do seu pai Isaac, que não recomendo a nenhum crente, é claro, para receber bênçãos, mentir. É claro que foi uma trapaçada, ele agiu de má fé, enganando e mentindo seu próprio pai, para que ele pudesse ser abençoado. Não é o que nós recomendamos, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, lá em João 8,44. Lá em Apocalipse diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, Jacó não agiu da maneira como nós devemos agir. Como cristãos, devemos ser santos, porque Deus é santo. Em toda a nossa maneira de viver, não podemos andar na mentira, no engano, porque Deus vê tudo. Ele é um homem. Deus, por sua vez, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, nós não podemos deixar de estar vigilantes em relação ao nosso testemunho de vida. E a verdade prática, como nós já falamos, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé, rumo a Canaã celestial. Vamos para a tradução, não vou ler a leitura bíblica em classe porque se prolongaria muito e o tempo não para, e nós queremos aproveitar o máximo que pudermos para nós comentarmos nesta última lição deste primeiro trimestre de 2018. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, capítulo 13, do versículo 15 ao 18. O objetivo geral é mostrar que, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. A introdução, o comentarista, o pastor José Gonçalves, diz: os 2 capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. A exortação, que começa no capítulo 12, é que cada um corra a maratona da fé, que está proposta. A palavra grega agon, traduzida como carreira, tem o sentido de luta, conflito, esforço e corrida. No capítulo 11, o autor havia falado das promessas de Deus como alvo a ser alcançado. Agora ele coloca o cristão dentro da maratona da fé, correndo rumo a essa meta. Como toda corrida, é preciso fazer os preparativos necessários. E isso tem uma razão de ser. Toda corrida, especialmente a maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. O sofrimento aparece como algo intrínseco da corrida, já que ela exige uma vida disciplinada. Todavia, nada disso deve servir de desmotivação, já que estamos numa pista onde outros, bem antes de nós, também já trilharam. Então, não podemos deixar a cruz de Cristo pelos sofrimentos, pelas dificuldades que surgem durante a nossa caminhada, porque é um treinamento que exige esforço, que exige dedicação. E nós não podemos deixar de crer no Evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos achar que por nós termos aceitado o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso único Senhor, nós não passaremos por aflições, por dificuldades, por sofrimentos. Se um atleta, para ele chegar a uma Olimpíada e ganhar alguma medalha, ele tem que pagar um alto preço, com disciplina, com treinamento, né, irmãos? Tendo uma alimentação adequada para o seu bom desempenho durante as Olimpíadas, durante ali a corrida, não é, irmãos? O atleta tem que se preparar em todos os aspectos, psicologicamente, ele tem que estar preparado fisicamente, ele tem que estar preparado também, não é, irmãos? Espiritualmente, porque ele tem que usar a sua fé, que ele vai atingir o alvo, não é? Já o nosso alvo não é ganhar prêmios aqui da terra, não é ganhar troféus aqui dos homens da terra, mas o nosso alvo é Jesus, é alcançarmos um dia as moradas celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Por isso, perseveramos até o fim, como está lá em Mateus capítulo 29, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não podemos achar que o Evangelho de Jesus está nos isentando de passar por lutas, por dificuldades, por batalhas. O próprio Jesus disse aqui em João capítulo 16, versículo 33, da palavra do Senhor, ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não podemos deixar de prosseguir adiante em meio às dificuldades. A ordem do Senhor para a sua igreja é de marchar e não de recuar. Amém?
Glória a Deus. Vamos para a introdução da leitura, da lição desse último, né? A última lição desse primeiro trimestre. Os 2 capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. A exortação que começa no capítulo 12, que cada um corra a maratona da fé que está proposta. Então nós já lemos aqui, por sua vez, a introdução, que nós não podemos achar que por meio do sofrimento, não é, irmãos? Deus não está no controle das nossas vidas. Pelo contrário, é no momento do deserto que Deus faz milagre, como fez com o povo de Israel quando eles estavam no deserto peregrinando por 40 anos. Não é? Eles reclamavam, se murmuravam, e mesmo assim Deus, ele fazia até da rocha jorrar água para saciar a sede do povo. Deus mandava maná do céu para o povo se alimentar. Deus, ele abriu o mar vermelho, dando livramento ao povo de Deus. Então, o mesmo Deus que operou no deserto, o mesmo Deus que deu vitórias e foi Deus de providência naquela época para Israel, é o mesmo Deus que ainda está presente no meio da sua igreja atual. Não é, irmão? Não podemos perder o nosso ano em meio ao sofrimento. Continue, porque Jesus, ele vai também abrir este mar. Amém? Glória a Deus. Vamos para o primeiro tópico, a corrida proposta. Primeiro subtópico, o exemplo dos antigos. Muito embora o autor fale sobre o futuro, ele faz com um olhar do passado. A grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, é uma referência aos heróis da fé, aos quais ele se referia no capítulo 11. Aqueles homens e mulheres de Deus do mundo antigo também entraram na corrida. Eles correram e correram tão bem que por essa razão tinham agora suas vidas como exemplos. Suas vidas e exemplos devem servir de motivação a todo que se propõe a entrar na corrida. Então, a maior maneira da gente convencer o pecador do pecado é nós dando o testemunho de vida. Porque se conhece uma árvore pelos seus frutos. Então, nós conhecemos uma pessoa não é pelo que ela fala, nem pelo que ela disse. Porque até nos dias da vinda do Senhor, muitos dirão a Jesus: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não é? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele, por sua vez, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Deus não está preocupado com pessoas que dizem, não é, serem crentes apenas da boca para fora, apenas exteriormente, não é? Como muitos dizem. Até o diabo, ele também professa ser crente porque ele conhece toda a Bíblia Sagrada. Porém, o diabo, ele não obedece. Ele é crente que estremece, mas não obedece. Então, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Se você está nessa jornada, nesta maratona, permaneça dando o seu testemunho de vida, porque se conhece uma árvore pelos seus frutos, como está aqui em Mateus 7, versículo de número... Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Assim toda árvore boa produz bons frutos, Mateus 7, 17. E toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se conhece uma árvore, não é pelas suas folhas, mas pelos frutos. Então é o coração limpo e puro diante de Deus. Como disse lá no Salmo 24, o salmista, ele diz: quem subirá no monte do Senhor e quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Então, esses que vão entrar no santuário de Deus, no céu, no lugar santo do santo. Então Deus, ele não quer um povo que apenas diz ser crente ou dizem ser Senhor, Senhor. Não, apenas isso basta. Nós temos que fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é dar testemunho de vida, é dar exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos para o subtópico 2, o exemplo de Jesus. O autor faz um apelo para que os crentes olhem para Jesus, autor e consumador da fé.
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Essas palavras devem ser lidas a partir do contexto do primeiro século. O judaísmo, como uma religião milenar, possuía um sistema cerimonialista muito rígido. Esse ritualismo, quando contrastado com a fé cristã, ainda embrionário, gerou fortes conflitos. Muitos crentes não demonstravam convicção suficiente para suportar essa pressão e por isso esses crentes abandonavam a nova fé ou voltavam para o antigo sistema que haviam abandonado. O autor apela então para o exemplo de Jesus, que mesmo suportando a afronta, a vergonha e a ignomínia, não abandonou a carreira que ele fora proposta. Então Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Por isso que lá em Hebreus 12, 2, o escritor da carta, que nós não sabemos quem foi, certamente alguns afirmam que foi o apóstolo Paulo, mas não temos toda certeza. Então nós podemos afirmar, não podemos afirmar que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. E o escritor diz lá em Hebreus 12, 2, olhai para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele suportou as afrontas, não é, dos soldados romanos, quando eles esbufetearam ele, deram nele, chicotearam ele, colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, lançaram uma lança do seu lado. Então ele suportou tudo aquilo calado, como ovelha muda, ele não abriu a boca. Então ele sofreu calado. E nós muitas vezes não queremos passar por aflições, por sofrimentos, porque achamos que Jesus Cristo, ele vai nos livrar de todo sofrimento, ou que nós seguimos a Jesus para não passarmos por sofrimentos ou dificuldades. Todo soldado que vai para a guerra, ele deve estar revestido das armaduras para que ele venha se defender dos ataques do diabo, que é o nosso maior adversário. Então, para vencer esta batalha, o jejum, a oração, a consagração a Deus, a palavra de Deus e a adoração são, com certeza, armas poderosas para vencer o inimigo das nossas almas. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, mas contra os principados, as potestades e as hostes da maldade. Terceiro subtópico, o exemplo da igreja. A visão do autor em relação a seus companheiros de caminhada é a mais realista possível. Ele não nega em nenhum momento desconhecer a realidade pela qual eles estão passando. O sofrimento é uma realidade implacável que os cerca. Contudo, o seu apelo é que eles vejam o sofrimento por outro ângulo, longe de ser um sinal de reprovação de vida. O sofrimento é tido pelo autor como um instrumento pedagógico usado por Deus. O escritor volta-se para o Antigo Testamento, onde esse ensino é bem claro. Hebreus 12, versículos 5 e 6. Por isso, ninguém na jornada da fé, quando surpreendido pelo sofrimento, deve esmorecer e abandonar. Então Deus, ele ama, mas ele corrige aquele que ama. Muitas pessoas não querem ser corrigidas na igreja. Muitas vezes estão pecando contra o Senhor e a liderança da igreja, representando ali pelo pastor, né, repreende a igreja dentro da palavra, doutrina a igreja dentro da palavra do Senhor, e muitos cristãos se rebelam contra o pastor da igreja, porque acham que o pastor está perseguindo aquela pessoa, não é? Sendo que aquela pessoa não quer ser corrigida, então não dê lugar para o diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aquele que ama, corrige. Então muitas pessoas não querem ser corrigidas pelo líder da igreja, por Deus. Deus, quando quer corrigir, ele corrige porque ele ama aquele que corrige. Se você é filho de Deus, então Deus te ama e ele te corrige para o seu bem, para que você venha a ser contemplado com a sua salvação. Mas aqueles que não querem ser corrigidos pelo Senhor, não querem se submeter e se sujeitar à autoridade delegada por Deus, na igreja, que é o anjo da igreja, que está ali à frente da obra, essa pessoa ela não está vigilante, ela não está em obediência a Deus e aos seus líderes. Então, infelizmente, muitos estão sendo levados por ventos e doutrinas e acabam até se desviando da fé, porque não se sujeitam àqueles que Deus coloca para ensinar, doutrinar a palavra de Deus. Que não seja nenhum de nós, meus irmãos, que nós possamos cada dia correr esta carreira, por sua vez, em obediência a Deus e à liderança da igreja, aqueles que Deus coloca para estar à frente da sua obra. Tópico 2, corredores bem treinados. Primeiro subtópico, respeitam limites. O autor lembra os seus leitores
segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Certo autor ressalta que a santificação, como usado na epístola, é principalmente um termo ritual, Hebreus 10, versículo 14 ao 22. Da mesma forma que sob a antiga aliança, a pessoa impura não poderia entrar num recinto sagrado para adorar, assim também sem santidade a visão final de Deus será impossível. Mateus 5, 8. O pensamento se volta aqui, porém, para a prática de santidade da moral. Corredores bem treinados respeitam limites. Então, se nós não estivermos, por sua vez, em santidade, não veremos ao Senhor. Lá em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Deus é santo e Ele exige de nós santidade. Amém? Vamos para o subtópico 2. Mantenha a mente limpa. Com o texto de Deuteronômio 29, 18 em mente, o autor fala em tom exaltativo do cuidado que deveriam ter a fim de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muito se contamine. Hebreus 12, versículo 15. Moisés havia advertido o antigo Israel sobre os males da idolatria e seu fruto amargo e apostasia. Alguém contaminado com a erva daninha da apostasia, sem dúvida, contaminaria toda a comunidade. A única forma de se manter livre desse mal era manter uma mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Dessa forma, era possível não permitir que o grupo fosse contaminado. Ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Então, meus amados, Deus, Ele não quer pessoas que causem contenda na sua igreja, na sua obra. Porque, irmãos, pessoas que vêm para causar discussão, divisão na igreja, infelizmente essas pessoas estão embaraçadas, estão com um sentimento faccioso. Isso não provém de Deus. Então essas pessoas, com certeza, elas devem ser serem limpas, não é, pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos lava, ela nos purifica. Por isso que nós devemos valorizar a escola bíblica dominical. Por isso que nós devemos valorizar o estudo bíblico da palavra de Deus, para que muitos, pela palavra de Deus, sejam libertos, como está lá em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro que para isso é necessário valorizar o estudo da palavra. Infelizmente, muitos crentes não valorizam a escola bíblica dominical. Infelizmente, é a realidade de muitas igrejas, né, irmãos? Você tira pela quantidade de pessoas na escola bíblica, né? É, por sua vez, bem menor do que um culto de adoração. Então, nós não podemos deixar de valorizar o principal. E o principal é a palavra e a oração. Efésios capítulo 5, da palavra do Senhor, nos diz aqui no versículo 26, diz: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, pela palavra nós somos lavados, pela palavra nós somos santificados, pela palavra somos libertos. Então, meus amados, não podemos deixar de valorizar a escola bíblica dominical. Continue sendo assíduo nas aulas da escola bíblica dominical. Se na sua igreja a escola bíblica ocorre em outro dia da semana, como é o nosso caso, por conta da construção do templo, estamos durante o processo de construção do templo, estamos fazendo a escola bíblica nos sábados à noite, né? Mas tradicionalmente a escola bíblica dominical ocorre nos domingos pela manhã. Participe da escola bíblica dominical da sua igreja. Deus é presente enquanto a igreja está reunida estudando a palavra de Deus. Vamos para o subtópico de número 3. Valorizam as coisas espirituais. O autor exorta seus irmãos de fé a valorizarem as coisas espirituais. Se alguém está regredindo e voltando atrás, é porque não está dando o real valor à salvação recebida. O exemplo vem de Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. De acordo com o livro de Gênesis, Esaú era um indivíduo mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. Gênesis 27, versículo 33 ao 38. Não hesitou em trocar o seu direito de primogenitura por uma simples refeição. Esse fato revela a mente mundana que ele possuía. A indiferença religiosa conduz à apostasia espiritual e muitas vezes fica tarde para se arrepender. Corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. Então, bons irmãos, não podemos ter esta visão
não é, irmãos? Materialista das coisas. Esaú, ele não valorizava os bens espirituais, ele era o primogênito. E na lei, não é, antiga, na antiga aliança, o primogênito tinha os direitos que era do filho primeiro, o primeiro filho. E ele, cansado, chegou da caça e ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Isso é uma demonstração de um homem que não dava valor às coisas de Deus, não dava devido valor às coisas espirituais. Então não podemos deixar se levar por este mau exemplo de Esaú, né? Pelo contrário, Jesus Cristo, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos para o tópico de número 3, a corrida final, exortações finais. Primeiro subtópico, valorizar a liderança. Uma das exortações e advertências que mais se repete nesse capítulo é feita em relação ao respeito devido aos líderes da comunidade cristã. A expressão grega no texto de Hebreus para o exercício da liderança é traduzida como pastor, chefe ou líder e ocorre 6 vezes nessa carta, sendo 3 delas deste capítulo, Hebreus 3, versículos 7, 17 e 24. Essa palavra é igualmente usada em Atos 7, 10 para falar sobre José como governador do Egito. O autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizaram em prol deles, Hebreus 13, versículo 7. A natureza da missão e a eles confiada pertence a outra dimensão, isto é, espiritual. Hebreus 13, 17, onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Os líderes não são intocáveis, nem tampouco perfeitos, mas devem ser honrados pelo trabalho que realizam, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13. Bem como devem ser lembrados por isso, Hebreus 13, 24. Então, a liderança da igreja, representada pelo pastor da igreja, ou presbítero local, que representa o pastor, não é presidente, no meu caso, fui consagrado a presbítero, não é função pastoral. Então, na realidade, por sua vez, o Senhor Deus, ele cada dia tem confirmado o meu ministério na congregação, né, a ser pastor. Muitos já me chamam de pastor. Então, um respeito devido à liderança da igreja, isso provém de Deus, como está lá em Romanos, capítulo de número 13, da palavra do Senhor, que nos mostra que toda autoridade delegada, ela provém de Deus. Então, se tem um dirigente na igreja local, devemos ter respeito e obediência à liderança que Deus colocou à frente da obra dele. Agora, se porventura a liderança está usando a palavra como comércio, como forma de explorar a lã das ovelhas, né? Aí dessa forma, infelizmente, estão usando de má fé a palavra de Deus e devem ser repreendidos pelo Senhor. É claro, com ordem de decência. Mas a liderança que está irrepreensível diante do Senhor, eles devem ser honrados, respeitados pela igreja local, porque o contrário disso é anarquia. E Deus não se faz presente na anarquia. Deus quer uma igreja que haja reverência à liderança local. Amém? Subtópico 2, valorizar a doutrina. Desde os primórdios da igreja foi intentada se desviar da verdade. Doutrinas falsas sempre estiveram à espreita. Aqui não foi diferente, Hebreus 13, 9. É impossível precisarmos que tipo de doutrina associada ao uso de alimento o autor estivesse falando. Mas o contexto do Novo Testamento revela que esse fato não era estranho para os cristãos. Romanos 14, versículo 1 ao 4, 1 Coríntios 8, versículo 1, Colossenses 2, 21. O certo é que o autor exorta os crentes a afirmarem-se na palavra de Deus para se manterem e não se enredarem para aquilo que era de natureza meramente material, ritual e externa. Então Deus, ele quer que nós não possamos, irmãos, estar como judeus daquela igreja, sendo influenciados pelo judaísmo, pelo legalismo judaico. Nós sabemos que o judaísmo, ele tinha os rituais em que eles ofereciam ali os animais, os sacrifícios de holocausto, tinha a circuncisão, né, que era uma pequena cirurgia na região genital do menino. Por sua vez, ao nascer, eles faziam essa cirurgia como demonstração do pacto que Deus fez com Abraão, a circuncisão. Porém, Deus, ele quer ver primeiramente o interior do homem. Como Jesus Cristo disse a Nicodemos, lá em João 3,3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento é a mudança de vida, é o interior. Deus quer transformar o interior. Deus quer mudar o coração do homem. Deus quer libertar ele do adultério. Deus quer libertar ele do homicídio.
Deus quer libertar ele da idolatria. Depois que Deus liberta o homem do pecado, vem também a mudança exterior. Vem a mudança de vestes, vem a mudança de falar, a mudança de se acertar. Porque a mudança de Deus é corpo, alma e espírito. Não é como muitos acham que Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro. Ele quer a mudança no corpo, na alma e no espírito. Amém, irmãos? Continuando. Vamos para... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico. Valorizar a adoração. O autor havia falado a exaustão nos capítulos anteriores sobre o sistema de sacrifício levítico. A nova aliança tornara totalmente dispensável tal sistema. Em Cristo, sob a nova aliança, os sacrifícios são de outra natureza e acontecem em outra dimensão. Hebreus 13:15. Louvor, adoração e ação de graça são formas legítimas de sacrifício na nova aliança. O serviço a favor dos santos e a comunhão são também lembrados como uma poderosa forma de adorar a Deus. Hebreus 3:16. Adorar não é apenas cantar, mas sacrificar. Infelizmente é possível termos muita música e não termos nenhuma adoração. Então adorar mais do que cantar, né? Durante o culto de adoração, adoração verdadeira, Jesus Cristo falou isso lá em João 4:24. Deus é espírito, importa que isso que o adore também em espírito e em verdade. Deus quer ver a mudança interior em nosso ser, para que a mudança interior resplandeça na mudança exterior, né? Exteriormente, para aqueles que ouvirem adoração, aqueles que oferecerem os sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor, chegarão aos céus como cheiro suave e agradável. E com certeza a glória de Deus será derramada no meio da sua igreja. Então adorar não é somente cantar, é também servir o próximo, servir às pessoas, né, que estão necessitadas. É uma maneira de demonstrar também adoração. Vamos para a conclusão. Nesta lição vimos que o autor se vale de uma metáfora, a maratona praticada no mundo antigo, para através dela contrastar a grande corrida da fé. Quando alguns crentes davam sinais de cansaço e fadiga espiritual, o autor de Hebreus exaltava-os a imitar os grandes campeões da fé. Ninguém vence uma corrida sem que para isso não tenha de se sacrificar. O sofrimento é inevitável, mas o resultado alcançado por aqueles que ousam perseverar é infinitamente recompensador. Valeu a pena, por sua vez, esperar, valeu a pena consagrar, valeu a pena entregar as nossas vidas ao Senhor, porque todo trabalho para o Senhor tem recompensa, como está lá em 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs e que nesse segundo trimestre de 2018 estaremos juntos, todos aqueles que estão cadastrados no canal, continuem assistindo às nossas pré-aulas e Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus.